Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui na Associação Comercial de São Paulo, esta entidade que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. E aqui também funciona a Faculdade do Comércio, esta faculdade cujo objetivo é justamente a qualificação do comércio, do varejo e do empreendedorismo como um todo. O meu convidado de hoje é Augusto Guimarães, que é diretor de marketing e comercial do CRM Educacional, uma empresa que vocês vão de fato conhecer ao longo desse nosso programa de hoje, que na verdade é uma ferramenta que melhora as vendas, torna a venda muito mais assertiva, portanto uma ferramenta digital, evidentemente, de vendas. Augusto, muito obrigado pela sua participação, já te agradeço de antemão. Eu tenho certeza que o nosso público, que você sabe, é um público de pequenos, médios empreendedores e venda é um assunto importantíssimo. Venda é o oxigênio de qualquer empreendedor. Eu digo que, na verdade, nós todos que empreendemos estamos vendendo o tempo todo. Ou vendendo um produto, uma manufatura, ou vendendo um serviço. Portanto, em essência, o que nós somos? Somos vendedores, tá certo? O tempo todo. Então, eu gostaria de saber, Augusto, justamente o seguinte. Qual foi a sua carreira até aqui, né? Como é que você chegou à direção comercial e de marketing desta empresa importantíssima que é o CRM Educacional? Legal, Wilson, muito obrigado pelo convite. Primeiro eu queria agradecer por esse espaço e dizer que falar sobre CRM, falar sobre a CRM Educacional é algo que me deixa muito feliz, porque é um assunto que eu vivi a vida inteira, né? A vida inteira. E é o que você falou, quando a gente pensa em CRM, a gente pensa em venda, a gente pensa em cliente, a gente pensa em relacionamento, que é a essência de qualquer negócio, né? Independente de qual indústria. Eu acho que esse é um dos temas fundamentais que um empreendedor precisa dominar, né? Eu comecei a minha carreira no ramo da tecnologia. Eu trabalhava como analista de suporte técnico de uma empresa que desenvolvia software, e eu tive a oportunidade nessa empresa de conhecer um pouco o projeto interno que ela estava desenvolvendo para justamente aprimorar o seu desempenho comercial, né? É uma empresa que já é muito bem sucedida e ela percebia que havia espaço, né, para conseguir crescer, mas ela precisava se preparar para poder fazer esse trabalho desse crescimento, né? E a partir disso, um dos projetos para poder alavancar era justamente a implementação de um CRM. E eu fui convidado, eu era um analista técnico, eu tinha muita percepção sobre como que o usuário, na ponta, ele recebia a tecnologia. Então, eu era aquele tipo de suporte técnico que gostava de ouvir quais eram as percepções, as dificuldades, os aprendizados, e eu trazia isso tudo para a empresa. Então o pessoal percebeu que eu tinha essa habilidade, além do técnico, né, de desenvolver relacionamento. E aí foi por isso que eu acabei sendo convidado. Eu não conhecia absolutamente nada sobre CRM, e a partir daí foi um mundo para mim, transformou minha vida, essa tecnologia, esse conceito, né? E isso foi assim que um divisor de águas, porque a partir desse momento que eu comecei a me aprofundar sobre CRM e também sobre a tecnologia, eu tive várias oportunidades na minha vida até então. Além de aprender sobre essa tecnologia, eu comecei a me especializar. E aí foi muito interessante, que eu fui buscar uma graduação, eu me formei em marketing, depois fui fazer uma pós-graduação em empreendedorismo e inovação, e já trabalhando com CRMs, né, implementando CRMs em diversas empresas, diversas indústrias, né? Então, a partir dessa oportunidade que eu tive e que eu abracei, porque foi algo que foi muito natural, eu gostei muito, e a partir disso eu comecei a desenvolver esses projetos nessa empresa, depois fui para outras empresas também, e sempre buscando ajudar as empresas na implementação de tecnologias de CRM e também de conceitos de CRM, né? Porque existe uma diferença entre o que é uma tecnologia e o que é conceitual. Eu costumo dizer que as pessoas que são empreendedores natos, elas têm o conceito de CRM impregnado, faz parte da sua rotina. Quer dizer, a gente pode pensar em um empreendedor que tem um empório, mas ele conhece nominalmente cada cliente, ele sabe como cada cliente gosta das coisas, gosta de receber o serviço, que tipo de produto agrada. Geralmente, esses empreendedores, eles têm a cultura de anotar
essas características, né, esses comportamentos, isso é CRM. Ou seja, eu não necessariamente preciso de uma tecnologia para poder ter o conceito de CRM, né? E a partir disso foi algo que me trouxe até a CRM Educacional, que é uma empresa essencialmente, ela desenvolve um software de CRM voltada para a educação, ou seja, eu tenho trabalhado nos últimos 7 anos ajudando instituições de ensino a melhorar o seu processo de captação de novos alunos por meio desse tipo de tecnologia, né? Até porque o segmento educacional é um segmento que tem sido cada vez mais competitivo, desafiador, né? E que precisa colocar em prática aquilo que ensina muitas vezes, né? E aí foi esse espaço no segmento educacional tem sido alavancado nesses últimos anos, e a CRM Educacional ela tem esse papel de contribuir, né, com o crescimento da educação por meio da tecnologia, né? Então veio daí minha trajetória, né, até aqui na CRM Educacional. Perfeito. Augusto, você citou um aspecto importante da venda hoje, certo? Você mencionou que o pequeno, médio empreendedor, ele ainda tem aquele costume de anotar, né, o comportamento, os dados, as informações dos seus clientes, certo? Mas a gente bem sabe que hoje, Augusto, a gente pode automatizar, né? Transformar esse processo de reunião, de anotação de dados em uma coisa muito mais dinâmica, muito mais assertiva, tá certo? Então a pergunta que eu te faço eu entendo que o CRM é uma ferramenta muito interessante para justamente a automatização desse processo, tá? E como eu disse, para torná-lo mais assertivo, para tornar a venda mais assertiva. Mas eu queria que você falasse para o nosso público o que é um CRM. Excelente. CRM, na essência, né, ele é uma sigla, um acrônimo, que é Customer Relationship Management, ou seja, gestão de relacionamento com clientes. É o ato de você fazer esse gerenciamento da relação entre o cliente e a empresa, né? Então, essencialmente é isso, o conceito é isso, né? Então, quando eu citei esse exemplo, né, de um empreendedor, um pequeno empreendedor, um comerciante que conhece seus clientes, que tem esse hábito de fazer essas anotações, ali ele está praticando o conceito do CRM, né? Ou seja, de fazer essa gestão. Olha, o cliente ele comprou isso, olha, ele tem esse comportamento, ele tem essas características, talvez esse tipo de produto possa servi-lo. Isso é essencialmente um CRM. Agora você está certo, Wilson. As tecnologias que estão disponíveis e que surgem a cada vez mais, né, um crescimento exponencial de CRM, elas servem justamente para poder potencializar esse tipo de conceito. Então você pode, a partir de uma implementação de uma tecnologia, automatizar processos, né, permite com que você tenha uma análise de dados muito mais assertiva. Hoje em dia a gente tem, né, tá muito em alta falar sobre inteligência artificial, né, então isso tudo traz recursos que o empreendedor, né, a empresa como um todo, ela tem muitos benefícios para poder justamente entregar para o seu cliente mais valor, né, seja num processo de novas vendas, né, ou seja, num processo de fidelização, porque afinal de contas o CRM ele é cross, ou seja, eu consigo trabalhar não só para vender mais, mas para poder principalmente fidelizar. O papel do CRM é ajudar uma empresa, uma organização a fidelizar a sua base de clientes, fazer upsell, né, que a gente chama, que é vender mais. Então, as tecnologias elas estão contribuindo cada vez mais com esse objetivo, né? E a gente percebe que as empresas que têm essa prática de CRM e adotam as tecnologias de CRM são as empresas que têm sido mais bem-sucedidas. Não estou falando aqui das grandes empresas, porque essas já estão muito maduras em relação a CRM, mas principalmente os pequenos negócios. Então, os pequenos negócios que conseguem dominar essa cultura de CRM e adotar as tecnologias de CRM para o seu dia a dia são negócios que têm mais capacidade de prosperar, né, em função dos benefícios que o CRM traz para o negócio. Perfeito. E Augusto, bom, você tocou no ponto que me surtiu uma dúvida que eu acho oportuna para o nosso público. Quem nos assiste, aquele que está começando agora, um pequeno empreendedor, né, que não tem tantos recursos, que não tem um orçamento apertadíssimo e que
quer investir na sua empresa para ter uma ferramenta CRM, né, e vender mais e fidelizar mais o seu cliente. Primeira dúvida, é possível com pouco recurso fazer um investimento desse? E 2, para operar uma ferramenta dessa, a pessoa precisa ter uma equipe de TI, ou ele precisa ter uma formação em tecnologia? Como é que funciona isso, Augusto? Muito bem colocado também essa pergunta, porque existe um estigma sobre a implementação de um CRM em uma organização que geralmente, até pouco tempo atrás, era extremamente caro, onerosa em termos de tempo, em todos os tipos de recursos, então era um tipo de tecnologia que só era acessível para grandes empresas, né? Mas isso mudou bastante, viu, Wilson? A gente percebe que as tecnologias têm surgido a cada vez mais excelentes ferramentas a custos muito acessíveis, né? Que qualquer tipo de organização, qualquer empresário, qualquer microempreendedor, qualquer profissional autônomo, profissional liberal, tem condição de adotar esse tipo de tecnologia a um preço acessível e que não despende de tantos recursos para poder fazer uma implementação. Existem tecnologias hoje que você consegue simplesmente fazer uma adoção online, que não exige nenhum tipo de recurso tecnológico, não precisa de ter um servidor, não precisa de absolutamente nada. Hoje em dia fica tudo na nuvem, de forma segura, né, porque as informações que estão lá, elas serão informações sensíveis e que também são ferramentas que têm uma preocupação muito séria com a usabilidade, com a facilidade de adoção, porque esse é um grande desafio da adoção de um CRM, né? Um empreendedor, quando ele pensa nisso, ele está buscando, né, os resultados, os benefícios desse tipo de tecnologia. Mas o processo de adoção, ele passa pela capacitação. E é importantíssimo você capacitar as pessoas que trabalham com você, os seus funcionários, os seus colaboradores, para que eles consigam, primeiro, entender o conceito, os benefícios do CRM, ter esse entendimento e, a partir disso, eles terem a capacitação, ou seja, como é que eu vou adotar essa ferramenta, como é que eu vou usar essa ferramenta no dia a dia da empresa, na realidade da empresa, porque cada empresa tem uma realidade diferente, né? E a gente não precisa fazer uma adoção 360, né, para todas as áreas da empresa. A gente pode, aliás, a gente deve fazer a implementação de maneira gradativa, né? Então, primeiro eu faço um gerenciamento ali de quem são os nossos clientes, daí eu vou fazer um gerenciamento de quais são os produtos que a gente oferece, depois eu vou fazer um gerenciamento de quais são os pontos de contato que esse cliente tem com a empresa, e a partir disso eu vou aprimorando, né, os próximos passos, sempre envolvendo as pessoas que usam no dia a dia, porque os empreendedores, eles fazem a adoção da tecnologia, mas eles precisam também mudar a sua própria cultura. Muitas vezes a gente percebe um empreendedor adotando uma ferramenta de CRM, mas pedindo para a equipe um relatório, uma planilha, e aí o pessoal tem que se virar para poder entregar para o empreendedor. O ideal é que o empreendedor ele também se capacite para poder analisar as informações e extrair os insights do CRM, porque isso facilita a disseminação da cultura de CRM dentro de uma organização. Perfeito. Augusto, nós faremos um brevíssimo intervalo e retornaremos tratando desse tema muito interessante, que é a adoção de uma ferramenta tecnológica, que é o CRM, na vida comercial de uma empresa. Até breve. Olá, estamos de volta com o Educar para Empreender, hoje entrevistando Augusto Guimarães, que é diretor comercial e de marketing do CRM Educacional. Augusto, nós falávamos no último bloco sobre a importância da adoção desta ferramenta, que é o CRM, na vida comercial de uma empresa, para captar, para vender mais, para fidelizar mais a sua clientela, né? Nesta gestão de dados. Na verdade, o que é vender hoje, né? Ainda mais um ambiente de comércio eletrônico? É captar dados e saber o que fazer com aqueles dados, certo? Então, nesse sentido, Augusto, eu queria que você explicasse para o nosso público, né? Porque o CRM ele atua justamente aí, no funil de vendas de uma empresa. O que é um funil de vendas, Augusto? Muito bem. O funil de vendas, Wilson, ele é a organização do processo comercial de uma empresa, né?
Então é ali no funil de vendas eu vou organizar quais são os passos que um cliente precisa percorrer para ele comprar um produto. E muitas vezes esses passos eles começam até antes desse cliente ele ter a consciência de que ele precisa daquele produto. Então a gente tem dentro de um funil de vendas, né, etapas como prospecção, o desenvolvimento daquela oportunidade, a proposta comercial, dependendo do tipo de negócio, a negociação e a concretização desse negócio. Um funil de vendas básico, eles têm esses passos, essas características. Agora, um funil de vendas, ele deve ser personalizado de acordo com a realidade de cada negócio. Por exemplo, lá na CRM Educacional, a empresa que eu represento hoje, nós temos uma tecnologia que é voltada para instituições de ensino. Uma instituição de ensino, uma escola, um centro universitário, o seu processo comercial, ou seja, para poder entregar ali um curso para um aluno, para um interessado, ele tem algumas características diferentes. Então, por exemplo, no caso da universidade, de uma faculdade, tem um processo seletivo, né, para o aluno, para poder ingressar naquele curso, ele precisa fazer um vestibular. Então, essa é uma etapa do funil de vendas de uma instituição de ensino. Para outros negócios, né, é preciso que a gente tenha essa adaptação, ou seja, a gente precisa pensar quais são os passos da jornada que esse cliente ele vai percorrer até a concretização daquele negócio. Esses passos, eles são as etapas do funil de vendas. Perfeito. Dentro do funil de vendas, Augusto, existe um indicador que é importante para qualquer negócio, que é a taxa de conversão, não é? Você tem o lead comercial, enfim, aquela prospecção que foi feita, e depois vem a conversão. O que é a conversão propriamente, Augusto? Bem, a conversão é justamente a gente trabalhar aquele lead, aquele interessado que foi qualificado como potencial. Esse processo de qualificação ele é também muito importante no processo de vendas. E a partir do momento que você faz essa qualificação, ou seja, você entende que aquela pessoa interessada, ela de fato tem o perfil de compra do seu produto, ela tem todas as características necessárias para que essa compra possa acontecer e você consegue convencê-la daquele produto ou daquele serviço que você está entregando, né? Então, o processo de conversão, ele é a efetivação da venda, né? É o convencimento, é você conseguir gerar o valor e mostrar para aquele seu futuro cliente que o seu produto, o seu serviço é o ideal para poder atender a necessidade que aquele cliente ele possui. Então, medir a taxa de conversão, ele representa conseguir demonstrar a eficiência de uma empresa no seu processo comercial, né? Ou seja, quanto maior é a minha taxa de conversão, mais eu consigo aproveitar dos interessados, dos leads que a gente consegue alcançar e mais significa que mais a gente converte essas pessoas em novos clientes, em novos consumidores dos nossos produtos e serviços, né? Perfeito. Agora, existe também, Augusto, certamente é uma dúvida de quem nos assiste, que é o seguinte: o CRM, ele não é propriamente a campanha de uma empresa, tá certo? A campanha comercial, o marketing, né? Ele é uma ferramenta. O marketing, no entanto, será feito por uma empresa que lida com marketing digital, etc., né? O CRM, repito, é uma ferramenta para você potencializar, para você otimizar, não é? Justamente uma campanha de captação de interessados, de clientes e de leads comerciais. Agora, eu gostaria que você, Augusto, enquanto diretor de marketing de uma empresa como o CRM, nos dissesse o seguinte: qual é o relacionamento do CRM com, eventualmente, uma agência de marketing que está fazendo a campanha de uma empresa? Como é que esse relacionamento, o cara que está empreendendo, ele fala assim, bom, contratei o CRM, agora eu vou ter que contratar uma agência de marketing para realizar a campanha. Como é que as coisas conversam, Augusto? Perfeito, Wilson. As coisas são ferramentas extremamente complementares e é fundamental a gente ter a visão do CRM conectado com as estratégias de marketing. O que são as estratégias de marketing, né? Elas são todas as ações que a gente faz para poder desenvolver o branding, ou seja, a marca, para que a sua marca seja conhecida, para que o seu produto, para que o seu serviço ele seja conhecido pelo teu mercado, pelo teu aonde você atua.
e você desenvolve estratégias de marketing para poder alcançar esse público, né? E aí a gente tem diferentes ações que a gente pode fazer para poder impactar esse público e trazer esse interesse no seu produto, no seu serviço. Mas é no CRM onde a gente vai medir a eficiência dessas campanhas e dessas ações. Então, a partir do momento em que a gente tem a conexão do CRM com as estratégias de marketing, o empreendedor ele consegue entender se os investimentos que ele está fazendo estão dando resultados. Se a gente não está trazendo, por exemplo, o público errado, Wilson. Isso pode acontecer se a gente não tiver uma campanha bem direcionada. E aí você pode cair num grande risco, uma grande armadilha do marketing digital, que é você trazer o lead errado, que é você atrair o público errado. Isso vai fazer com que você consuma dinheiro, né, gaste dinheiro, e você não vai ter a conversão, né, os seus clientes não vão comprar. E você mede isso, a eficiência dessas ações, a partir de um CRM. Então você vai conseguir entender num CRM quem são essas pessoas, quais são as características dela, quantas dessas pessoas estão evoluindo no seu processo de vendas, no seu funil, quais são as suas taxas de conversão etapa por etapa, ou seja, dessas pessoas que eu consegui atrair, quantas delas de fato eu qualifiquei, ou seja, entendi aquele potencial interesse, o perfil correto dessas pessoas, quantas evoluíram para os próximos estágios. Entender etapa por etapa ajuda o empreendedor a ser mais assertivo e até direcionar o trabalho da agência. Olha, agência, essa campanha aqui ela foi muito bem sucedida no sentido de trazer leads, mas esses leads eles não estavam alinhados, não servem. Então a gente precisa repensar a campanha, porque talvez eu precise fazer algum tipo de mudança na estratégia para que eu consiga atrair um público que efetivamente vai converter, né, naquele produto ou no serviço, né? Então, por isso também a importância da gente desenvolver, a partir dessa conexão, o entendimento também de quem é a persona que consome esse produto e esse serviço. Quais são as características dessa persona? No CRM ele ajuda até a construção da persona, porque é no CRM onde estarão os dados relacionados aos seus clientes, ao que eles consomem, né? Todas essas características que te ajudam a direcionar as estratégias de marketing. Então são ferramentas super essenciais e também muito complementares. Perfeito. Bom, então vocês conseguiram extrair dessas extraordinárias lições que o Augusto nos deu hoje aqui, que o CRM também auxilia o empreendedor a saber cobrar os seus fornecedores de serviços. Ora, quando um pequeno empreendedor está iniciando o seu negócio, vendendo um serviço, e ele precisa vender e contrata uma agência de marketing para realizar uma campanha de marketing, né, o CRM ele é extremamente útil para entender se aquele lead, aquela captação, aquela prospecção está lhe servindo, ou se de repente o investimento está sendo inútil. Não é isso, Augusto? Exatamente. Perfeito. Querido, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que foi muito útil para o nosso público, que, como eu disse, são pequenos e médios empreendedores e que querem vender. E o CRM é sempre uma ferramenta muito importante para potencializar a sua venda. Muito obrigado, Augusto. Eu que agradeço, Wilson, por esse espaço. Fico muito feliz em poder contribuir de alguma maneira com esse assunto que me interessa muito, e também estou à disposição para a gente poder bater outros papos que com certeza serão muito úteis, né, para esse público que está aí buscando se profissionalizar o seu processo comercial e buscando um CRM. Perfeito. Muito obrigado, Augusto, e até o próximo programa Educar para Empreender.